capítulo 8, no versículo 1. Aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Os nossos internautas também, por gentileza, apanhe a sua Bíblia, se tiver condições, se nesse momento você pode estar fazendo a leitura junto conosco. Talvez você tenha aí no seu aplicativo, no seu smartphone, aplicativo da Bíblia, Palavra de Deus. Acesse agora nesse momento para acompanhar a leitura. Os irmãos aqui presentes conosco, também apanhando a sua Bíblia e abrindo ela na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Nós estaremos lendo aqui a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são guiados pela carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são guiados pelo Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Amém? Pode se assentar agora, desocupar as suas mãos, dar uma salva de palmas e um glória para o nosso Senhor Jesus. Louvado é o nome do nosso Senhor. Irmãos, o texto que nós lemos faz parte, então, da carta do apóstolo Paulo, ou seja, Paulo, o autor desta carta, e ele endereçou essa carta aos irmãos da igreja de Roma, aos romanos. Paulo tinha algumas finalidades, ou tinha um objetivo, quando ele escreveu esta carta, que era, de uma certa forma, conclamar a igreja de Roma para ser o seu apoio, a sua base, para uma futura obra missionária que ele faria lá no extremo do Mediterrâneo, aonde nós encontramos hoje a Espanha, próximo a Portugal. Então Paulo se encontrava no momento que escreveu esta carta na cidade de Corinto, na província romana da Acaia, e pretendia passar o mar Adriático, um dado momento, para ir à cidade de Roma de passagem e depois continuar a sua viagem de peregrinação até chegar ao destino já mencionado.
E entre os assuntos que Paulo trata para aqueles irmãos das igrejas de Roma, ele aborda a questão da salvação, a graça de Deus. E ele começa isso justamente lá no capítulo 1, e vai construindo um raciocínio, mostrando para aqueles irmãos como que é o processo da salvação, trazendo informações claras e objetivas sobre a graça de Deus e o processo pelo qual Deus utilizou para que o homem fosse salvo. E aqui no capítulo 8, eu diria que seria quase que o ápice, o foco lá em cima, no ponto, aonde Paulo começa a mostrar para aqueles irmãos que todos aqueles que estão em Cristo Jesus não estão abandonados, pelo contrário, eles estão sendo auxiliados e garantidos pela presença do Espírito de Deus nas suas vidas, de que eles conseguirão vencer o que até então era para eles causa de destruição, de morte, de perda, de fracasso, de derrota. Paulo começa a mostrar então, e nós fazemos uso, na verdade quem fez o uso foi o próprio apóstolo, de algumas palavras que nós precisamos trazer os esclarecimentos para vocês. Ele usa constantemente aqui algumas palavras, como por exemplo, lei. Em alguns pontos, a lei, ele estava tratando sobre os ensinamentos trazidos por Moisés, a lei como um todo, que envolve as leis morais, cerimoniais, civis, que de uma certa forma eram os estatutos, os mandamentos e as ordenanças de Deus. E há um dado momento que ele fala lei como sendo a situação dominante pela qual o homem nasceu, submisso a ela, a lei do pecado. Outros momentos ele fala de lei, se referindo novamente à situação dominante que o homem se encontra depois que ele aceitou Jesus, a lei do Espírito de vida. Há uma palavra também que ele menciona muito, é a palavra carne. A palavra carne aqui, no seu contexto, se refere à natureza humana pecaminosa. É aquela tendência pecaminosa que domina todo o ser humano, desde o dia que ele nasce, a praticar o que é desagradável a Deus, a ter prazer no pecado. E para satisfazer esse prazer, procura insistentemente a praticar o pecado, desobedecer a Deus. Homens e mulheres que ainda continuam na sua natureza, a qual eles nasceram com ela, e que essa natureza os domina. Então Paulo dá o nome para essa natureza pecaminosa, caída, de carne. Tendo dito isso, nós vamos então tentar entender o que foi que Paulo disse nesse texto que nós lemos aqui do capítulo 8. Paulo havia tratado nos capítulos anteriores que o homem é salvo pela graça, não é pelos seus méritos, não é pelos seus esforços, não é sendo merecedor da salvação porque tem práticas de bondade, porque todas essas práticas ou todas as obras que o homem viesse fazer não o torna merecedor da salvação, mesmo porque as obras do homem não conseguem, de uma certa forma, o justificar diante de Deus. A justiça que havia sido anunciada pela lei de Moisés era uma justiça que ninguém conseguiria alcançá-la plenamente pelo fato de não conseguir cumprir todos os mandamentos. Pois se o homem já nasce em pecado, propício a pecar, pendente ao pecado, era impossível que o homem conseguisse 100% ser obediente a todos os mandamentos de Deus, sem nunca ter pecado. Então a justiça que era prometida pela lei era mediante as obras, mas homem nenhum conseguiu se justificar pelas obras, com exceção de Jesus Cristo, que cumpriu todos os mandamentos da vontade de Deus. Ele cumpriu toda a lei, mas o homem em si não. Então nesse capítulo 8, Paulo começa a mostrar que uma vez que alguém aceitou Jesus Cristo, esta pessoa recebe o Espírito Santo,
E essa pessoa então é liberta da lei do pecado. Qual é a lei do pecado? É aquele mandamento, é aquela ordenança que faz com que toda pessoa, desde os dias de Adão e Eva, nasce dominados pelo pecado. Por mais que a pessoa seja uma pessoa que deseje fazer a vontade de Deus, ele não tem alternativas. Ele ainda é dominado pelo pecado e se encontra nessa situação até o momento em que alguém possa o libertar. E no caso, a única pessoa que pode libertar o ser humano do domínio do pecado é Jesus Cristo. Então Paulo fala que toda pessoa que aceitou Jesus é liberto dessa lei, a lei do pecado, essa dominação. Eu já começo aqui até já fazer algumas aplicações, até apresentar para vocês de uma certa forma mais simples, para você compreender. Isso quer dizer que toda pessoa que ainda não se abriu para Jesus Cristo e não tem um compromisso de salvação, não houve um arrependimento dos pecados, não houve um reconhecimento de Jesus como Salvador, essas pessoas ainda são dominadas pelo pecado. Elas ainda estão debaixo da lei do pecado. Paulo começa a mostrar então que uma vez que aceitou Jesus, como já mencionei, a pessoa é liberta dessa lei, e uma outra lei passa a habitar na vida da pessoa, que é a lei do Espírito de vida. Ou seja, quem está em Cristo Jesus, recebe o Espírito Santo, e esse Espírito garante à pessoa a vida. E quando falo vida, fala fala de uma forma, num âmbito geral. Vida que vem da fonte, que vem de Deus. Então toda pessoa que está em Cristo Jesus, ela não é mais dominada pelo pecado. Ela tem sobre ela o Espírito de vida, que faz com que ela tenha vida, faz com que ela tenha condições de resistir ao pecado e fazer a vontade de Deus, e como recompensa final, a eternidade junto com Deus, a vida eterna, a salvação, como nós mencionamos. Paulo então vai discursando sobre esse assunto, e mostrando então, que quem aceitou Jesus, se aceitou de coração, tem que se armar, tem que se revestir com esta verdade. Que verdade é esta? Você não é mais dominado pelo pecado. O pecado não é mais o seu senhor, não é mais o seu dono. Qual a importância de ter essa convicção no coração? É muita, e é grande, porque essa convicção de que você não é mais servo do pecado, faz com que você a qualquer momento seja motivado a dizer não para as tentações, a dizer não para o pecado. A pessoa que é convicta de que, por mais que ele é tentado, mas as tentações não é uma identidade ou uma comprovação de que o pecado domina ele, pelo contrário, a tentação é algo referente à carne, à natureza humana ainda. Mas que ele pode resistir ao pecado, a pessoa que é convicto dessa certeza, que ele não é mais escravo do pecado, que ele não está debaixo da lei do pecado, e sim debaixo da lei da vida, ele sempre vai resistir ao pecado, resistir às tentações, e consequentemente fazer a vontade de Deus. Quem está compreendendo pode dar um glória para Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Paulo traz as informações dizendo que essa condição do homem, quando ele está debaixo da lei de Moisés, não é possível. Por quê? Porque a lei de Moisés, os mandamentos, eles ensinavam, e a lei é agradável, a lei era de Deus. Ela não era algo negativo, pelo contrário. A lei, os mandamentos é de Deus. Mas a lei, ela estava enferma, a lei, os mandamentos estavam enfermos por causa da natureza humana que nós nascemos com ela pecaminosa,
por causa da lei do pecado que o ser humano nasce com ele, ou nasce com ela, que sempre faz com que ele, mesmo sabendo qual é a vontade de Deus, mesmo sabendo que tem tais atitudes ou ações são erradas, são condenáveis moralmente, ele não consegue resistir, ele não consegue deixar de praticá-las, porque ele é dominado pela lei do pecado. A pessoa nasce então dominado pela lei do pecado, por mais que você diga para ela, olha, não faça isso, que isso é errado. Ele ainda, por ser dominado pela lei do pecado, ele vai praticar quando ele é tentado, porque é algo mais forte do que ele. Eu começo já a mostrar para você que aquele teu filho, aquela tua filha, aquele teu parente, que é uma pessoa viciada, e o exemplo do vício é emblemático, porque é algo bem claro, visível, perceptível. Eu quero mostrar para você que a pessoa da sua família que é um viciado, e ainda não se entregou a Jesus, por mais que você diga para ele, está acabando com a sua saúde, está se prejudicando, e por mais que ele tenha conhecimento e entendimento que você tem razão, ele ainda é escravo do pecado. O pecado vai dizer, continua usando o cigarro, continua usando a bebida entorpecente, continua usando as drogas entorpecentes, continua agindo na prostituição, dominando a mente daquela pessoa, por mais que ele saiba que aquilo é indecoroso, é errado, está prejudicando a própria vida, a saúde, mas ele é dominado por uma força maior. E qual é essa força maior? A lei do pecado, que todo ser humano nasce com ela. Mas quando alguém aceita Jesus como Salvador, ele é liberto dessa lei do pecado e passa a receber a lei da vida, ou seja, agora já é o contrário, o pecado não tem mais domínio na sua vida, e sim a vontade de Deus governa o seu coração, os seus passos, a sua vida, te abençoando, te direcionando à eternidade. Louvado é o nome de Jesus. Se nós já estamos mencionando que a pessoa que não está em Cristo, ela é dominada pelo pecado, e a porta de salvação, a porta de escape, a porta de libertação para ela é reconhecer Jesus como Salvador, tem um outro ponto também. Tem aqueles que estão em Cristo Jesus, aceitaram Jesus, mas ainda não se armaram com essa verdade, de que ele não é mais dominado pelo pecado. E quando ele é tentado, porque é importante fazer esse comentário, por sermos cristãos, nós não somos ainda imunes às tentações. Por ter aceitado Jesus como Salvador, você ainda é tentado. Porém, o Espírito Santo que habita em você te capacita a resistir e não ceder à tentação. Então, quando a pessoa está em Cristo Jesus, ele precisa se armar com essa verdade para ele mesmo, e não concordar e não aceitar o domínio, o senhorio do pecado novamente na sua vida, porque agora a lei que está na vida da pessoa é outra, é uma lei de vida, de saúde, é uma lei de comunhão, de união com Deus, de espírito de vida. Então, se você é uma pessoa que se sente vulnerável, entenda que você precisa se fortalecer no Espírito Santo e saber que Deus está do seu lado para que você possa sim resistir às tentações do mundo. Você não é mais escravo do inimigo, escravo do pecado. Você agora é justamente o contrário. Você, como servo de Deus, você pode pisar as forças do inimigo, do adversário, porque é promessa do Senhor, é promessa de Deus. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a vontade da natureza pecaminosa. Agora um despertamento que Paulo mostra para aqueles irmãos: todo aquele que vive na prática do pecado e diz que está em Cristo Jesus, ainda é escravo do pecado.
Todo aquele que vive na prática, vive praticando o que é pecado, mesmo que se intitula cristão, servo de Deus, ele ainda é escravo do pecado. Ele ainda está debaixo da lei do pecado, a qual ele nasceu com ela. Ele ainda não está com a lei de vida, do espírito de vida. Porque é impossível que um homem e a mulher que está em Cristo Jesus, de coração, servindo a Deus, que recebeu o espírito de vida sobre ele, ainda venha viver na prática do pecado. É impossível, porque uma coisa é o contraste da outra, é o oposto da outra. Paulo menciona dizendo que quem se faz amigo da carne é inimigo de Deus. Quem é inimigo da natureza pecaminosa, quem se sujeita à natureza pecaminosa, quem se dispõe a fazer o que é pecado, se prontifica a fazer o que é errado, desagradável aos olhos de Deus, constitui-se inimigo de Deus. Deus não prometeu salvar inimigos, mas sim filhos por adoção, que são comprados do pecado pelo sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então é uma coisa oposta à outra. E isso para mim é uma das formas que nós temos de analisar as nossas vidas. E mais uma vez, frisando aquele ponto, isso não quer dizer que ser servo de Deus está imune às tentações. Você ainda será tentado, mas com a capacidade, pela presença do Espírito Santo na sua vida, de resistir às tentações, desde que você entenda isso, saiba disso e queira isto, queira fazer a vontade de Deus. Para nós concluirmos aqui, nós entendemos então, que o homem e a mulher nasce condenado, e nada que ele próprio venha fazer pode mudar o destino. Não é suas boas obras, não é sua possível obediência moral ou ética. Isso é louvável, é louvável. As atitudes morais e éticas, sem a fé em Cristo Jesus, beneficia sim a própria pessoa e a sociedade. Mas não está com estas atitudes, com estas obras, se tornando merecedor da justiça de Deus. Porque a justiça de Deus não é por mérito, é uma dádiva. Deus dá para quem não merece. Ele dá de graça. Nós aprendemos então que a pessoa, por mais que ela esteja perdida, por mais que ela tenha feito algo desagradável a si mesmo, ou à sociedade, ou à sua família, ou até mesmo a Deus, se ela se arrepender desses erros, dessas ações, crendo que Jesus apagará os seus pecados, crendo que Jesus dará para ela a sua justiça, ela será contemplada pela graça de Deus e terá a sua salvação também. Porque a salvação, como eu já disse e repito nesse ponto, batendo nessa tecla, não é pelos méritos. De maneira então que alguém que esteja nos ouvindo, nos visualizando, não importa o que fez, até mesmo até esse momento, se você se arrepender dos seus maus caminhos, das suas atitudes, não importa quais são elas, nós poderíamos exemplificar atitudes de um homem mau, homicida, prostituição, pedofilia, agressividades, genocídio. Pessoas que praticam tais atitudes seriam consideradas pela sociedade como alguém perverso. Mas, mesmo que alguém venha praticar tais obras ou qualquer outro tipo de obra errada, pecaminosa, se arrepender delas e pedir para Jesus perdoar de coração, reconhecendo Jesus como seu Salvador, Ele vai perdoar o seu pecado, o seu nome estará no livro da vida e você receberá o Espírito Santo que transformará a sua vida por completo. O Espírito de vida vai habitar em você.
A salvação está ao alcance de todos. Você só precisa reconhecer Jesus como seu Salvador, abrir o teu coração para Ele, não tentar ser salvo pelos seus méritos, mas aceitar a salvação que Jesus te dá de graça. Nós entendemos também que uma vez que alguém tomou essa atitude, realizou esse passo, ele não é mais dominado pelo pecado, ele agora está em Cristo Jesus, ele agora é dominado. Eu acho que a palavra correta não seria dominado, ele é direcionado pelo Espírito Santo. O Espírito de vida, a lei do Espírito de vida habita na pessoa. Ele não tem que ficar vulnerável, preocupado com relação a perder a salvação. Basta ele dar ouvido ao Espírito Santo que o guia na presença de Deus, preservando a comunhão com Deus, se fortalecendo na palavra de Deus, se alimentando através da palavra que traz direção, que traz vida. Porque a palavra de Deus faz muito mais do que trazer o conhecimento intelectual sobre uma religião. A palavra de Deus, ela nos alimenta na presença do Senhor, ela nos fortalece. Toda pessoa que está em Cristo Jesus, então, vive nessa nova lei. Ele agora pisa as forças do adversário, do inimigo. Ele agora tem um destino traçado, que é a Jerusalém celestial. Ele agora tem um destino traçado, que é ter uma comunhão com o Senhor quando Jesus voltar para arrebatar a igreja. Ele agora é um servo de Deus. Ele agora é uma pessoa que Deus usa para pregar o Evangelho, através do seu testemunho, dessa forma de viver. Esta é a verdadeira e real situação daquele que já aceitou Jesus como Salvador. E para encerrar, nós entendemos também que nós temos agora a capacidade de resistir às tentações. Nós temos a capacidade dada por Deus de resistir às tentações. Ser tentado você ainda vai ser, mas você tem essa capacidade de Deus, desde que você tenha essa comunhão. E para se manter essa comunhão, você precisa seguir os processos de adoração. Deus é um Deus ativo, que se relaciona com os seus filhos. Então Deus é um Deus que, na condição de pai, e os seus filhos, os adoradores, se relaciona. Hoje, nós estamos nos relacionando com Deus, cultuando o nome dEle, apresentando os louvores, falando em oração, e Deus falando conosco, como aqui agora, através desta palavra, nos fortalecendo, nos alimentando, nos direcionando, nos capacitando. Quando o homem entende que ele tem que ter comunhão com Deus e orar, jejuar, adorar, cultuar, meditar na palavra, com certeza, com a disponibilidade de fazer a vontade do Espírito Santo, ele vai continuar triunfando até Jesus voltar para ele receber sua coroa da glória. Quem quer receber a coroa da glória, levante a mão e dá glória ao Senhor. Fica de pé em um